Com alegria nesta noite, saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor. Tomai o vosso assento, por favor. Quero render glórias a Deus, tributar a Ele louvores, pela oportunidade indelével de estar em sua augusta presença, para o adorar, glorificar, magnificar, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Que alegria poder retornar à amada igreja em Curitiba, essa histórica igreja que faz parte das histórias das Assembleias de Deus no Brasil, presidida pelo pastor Wagner Gabi, que de uma forma tão carinhosa nos recebe na igreja que Deus tem lhe confiado. Quero externar os meus agradecimentos pela receptividade, pela amabilidade e pelo carinho com que fomos recepcionados aqui desde que aqui chegamos. Deus continue abençoando o pastor Gabi, sua família e a igreja em Curitiba. 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Quero louvar ao Senhor pela vida do meu pastor, como indigno pastor, presidente da CGADB, pastor José Wellington Costa Júnior, também a sua distinta esposa, irmã Lídia Dantas Costa, líder da UNEMAD. Este casal que Deus escolheu para nos liderar. O meu rogo a Deus é que o Senhor continue os abençoando, guardando, protegendo e livrando de todos os males. Quero louvar ao Senhor também pela vida dos presidentes de convenções aqui do sul do Brasil que se fazem presentes. E na pessoa do pastor Percy Fontoura, ilustre presidente da Convenção Paranaense e também um exímio pregador da Palavra de Deus, cumprimentar os demais presidentes de convenções que aqui estão. O meu respeito e admiração a todos os senhores. Uma alegria ter aqui pastor Ângelo Galvão, um amigo do meu coração, um amigo da minha família, pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Mojimirim, em São Paulo. Também o cantor Emerson Pedrosa, que louvou a Deus de uma forma tão graciosa. A todos os pastores que compõem os conselhos da Convenção Geral, que aqui se fazem presentes, e quero destacar a pessoa do pastor Alexandre Júnior, secretário executivo de nossa convenção, pelo brilhante trabalho que está realizando nas comemorações dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Um abraço à minha querida esposa, irmã Paola, que está me assistindo em nossa casa, como também meu filho Eduardo Júnior e a minha filha Giovana Vitória, que está com 4 meses que nasceu. Eu vos amo e estou aqui grato a Deus pela vida de vocês. Também a nossa querida igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Três Lagoas, no estado do Mato Grosso do Sul, igreja aonde, por graça de Deus e benevolência do nosso ministério, estou servindo, indo para o 5º ano como presidente daquela igreja. Uma alegria ter aqui o nosso segundo tesoureiro, presbítero irmão Cleverson Martins, que Deus lhe abençoe, ao lado de sua família. Quero convidá-los que, por obséquio, abram vossas Bíblias na carta que escreveu Paulo à igreja que estava em Filipos. O capítulo é o de número 1 e o versículo é o de número 6. Carta escrita por Paulo no ano 61 da era cristã, quando estava em uma prisão domiciliar. Capítulo 1 e o versículo de número 6. Aqueles que encontraram por obséquio se manifestem dizendo amém. Assim está escrito o texto sagrado. Tendo por certo, outra tradução, estou convicto, tenho certeza, isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia
de Jesus Cristo. Tendo por certo, estou convicto, tenho certeza, disse Paulo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quantos podem glorificar a Deus pela leitura de sua palavra nesta noite? Ontem, nas Assembleias de Deus, Ministério do Belém, no estado de São Paulo, se deu início às celebrações alusivas aos 110 anos das Assembleias de Deus do Brasil. Ouvimos uma poderosa mensagem ministrada pelo nobre pastor Sisaque Valadares. Hoje a festa continua aqui na Assembleia de Deus em Curitiba e pesa sobre os meus ombros a grande responsabilidade de verbalizar a vós outros uma palavra que recebi do Senhor. Amanhã as festas continuam e lá na cidade de Cuiabá, pastor Elienay Cabral, um mestre nas Escrituras, estará verbalizando a Bíblia Sagrada. Na sexta-feira ou na quinta-feira, na cidade de Natal, pastor Genival Bento. E no encerramento desta grande festa, nosso digno presidente, pastor Wellington Júnior, será usado como sempre o é, para ministrar a mensagem do encerramento dos 110 anos da igreja. Quero com tremor e temor, e total dependência daquele que está assentado sobre o trono, entregar-vos algo que recebi do Senhor em oração. Porque pregar não é prática, pregar não é habilidade humana, pregar não é ter horas de microfone, assim como um habilidoso piloto tem horas de voo na sua aeronave. Pregar não é ter horas empunhando o microfone, assim como um habilidoso motorista segure o volante do seu carro. Pregar é depender única e exclusivamente do Deus que está assentado sobre o trono. Porque aquilo que Ele não fizer, ninguém mais fará. Homem algum pode afirmar que domina este metro quadrado, porque aqui quem fala é o Espírito Santo da verdade, porque aqui quem revela a palavra é o dono da obra. 110 anos do maior movimento pentecostal de todos os tempos. Falando nisso, cabe uma pergunta: nós ainda somos pentecostais, não é, irmãos? Tem algum pentecostal aqui esta noite que pode levantar a sua voz e dar o maior grito de glória a Deus que você tiver? Deus acendeu uma fogueira no Brasil. Assembleia de Deus, 110 anos de avivamento e de movimento pentecostal. As águas frias da América do Norte estão sendo rompidas pelo navio Clemente. E dentro daquele navio estão 2 jovens incendiados, afogueados pelo Espírito Santo de Deus. Haviam saído de Chicago, no estado da Indiana, e agora estão vindo rumo ao Pará, cidade que identificaram em um mapa. Dia 5 de novembro de 1910 é a data. A viagem dura 14 dias. E eles chegam no dia 19 de novembro de 1910, em terras brasileiras, no porto de Belém do Pará, no norte da nação brasileira. Quando ali chegam, procuram uma igreja para se hospedarem. E são hospedados no porão daquela igreja. Só que os 2 têm uma vida de oração, porque ninguém será cheio do Espírito Santo sem orar. Disse muito bem irmã Lídia sobre o trabalho do círculo da oração das Assembleias de Deus no Brasil. Diziam os nossos patriarcas: muita oração,
muito poder. Pouca oração, pouco poder. Gunnar Vingre e Daniel Berg estão a orar em constante e incessante oração. Aqueles dois homens que oram incessantemente chamam a atenção da membresia daquela igreja tradicional que os hospedara. De repente, começam a se incomodar com o movimento espiritual. Como já foi reportado de uma forma tão bela pela irmã Lídia, Jesus batiza irmã Celina de Albuquerque com o Espírito Santo. Logo em seguida, Maria de Nazaré. E esse movimento pentecostal resulta na expulsão dos missionários e de mais 19 membros daquela igreja que os seguiram. Mas não tinha mais como apagar a fogueira. Não tinha mais como extinguir o Espírito, porque Deus já havia preparado no céu uma fogueira que iria incendiar toda a nação brasileira. Os anos se passaram, mais de 30 milhões de assembleianos no Brasil, e nós podemos afirmar que Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Falar em ser batizado com o Espírito Santo, lembramos-nos do termo pentecostal. Os dias estão se passando, mas Deus não mudou. Ainda que uma corrente ideológica, pastor Elienay, querido pastor Elienay, tem dito sobre o cessar dos dons espirituais, o cessacionismo. Muitos até zombam e criticam da igreja pentecostal. Mas Tiago escreveu no capítulo 1 e versículo 17 de sua epístola, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Muita coisa mudou, mas Jesus continua imutável, continua dando dons espirituais aos homens e colocando dons perfeitos em vasos imperfeitos. Quando falamos do movimento pentecostal, algo salta ao meu coração. Há pelo menos 3 classes de pentecostais hoje no Brasil, e por que não dizer até em nossas igrejas. E temos que tomar cuidado para não nos enquadrarmos em 2 delas. A primeira classe são os pentecostais teóricos. Eles conhecem tudo de paracletologia, pastor Acioli. Eles sabem que língua estranha é verdade, mas eles não falam mais línguas estranhas. Eles dominam toda a matéria da teoria do Espírito Santo, mas já não é mais uma verdade na vida deles. Quantos ensinadores que falam sobre o tema, mas não sentem mais a presença do Espírito Santo. Esses são os pentecostais teóricos, mas além deles também tem os nominais. Eles têm nome de que vive, mas está morto. Muitos ministros que não tocam mais a campainha da adoração, que se acomodaram e se acostumaram com o sagrado, e por isso estão extinguindo o Espírito. Se o Espírito extinguir, os escândalos serão aparecidos diariamente, porque aonde não há fogo do Espírito Santo, o pecado pode se esconder, mas aonde a fogueira está acesa, não há lugar para nada oculto que não seja revelado. Os pentecostais nominais também estão por aí. Com todo o respeito cabível à pergunta, e não quero de forma alguma constrangê-los, mas diga para essa pessoa que está ao seu lado com máscara e tudo: eu espero que você não seja um pentecostal teórico. Eu espero que você não seja um pentecostal nominal.
Se não for teórico e nominal, vai ser o quê, pastor Eduardo? Pentecostal praticante. Eu prego sobre língua estranha e falo em línguas estranhas. A igreja é pentecostal. Tem algum pentecostal aqui esta noite? Então levante a voz para adorar ao nome do Senhor. A fogueira não pode apagar. Quando olhamos para o texto ora lido, e quero aproveitar o tempo que tão benevolentemente foi a mim concedido, mas quero resumi-lo, pois entendo também a exiguidade do horário. Vemos um texto escrito por Paulo aos irmãos de Filipos. Quando falamos da igreja em Filipos, temos que entender um pouco a respeito da história desta cidade. A cidade de Filipos pertencia à região da Macedônia. Estava exatamente a 13 quilômetros ao norte do mar Egeu. Era uma cidade muito famosa por sua localização geográfica, pois ligava a Ásia à Europa. Era uma cidade rica, porque nela tinha minas de extração de ouro e também minas de extração de prata. Essa cidade tem este nome, pastor Filipe, porque quem a edificou foi Filipe, no ano 358 a.C. Então Filipos quer dizer pertencente a Filipe. Quem foi Filipe? Pai de Alexandre o Grande. Ele edifica esta cidade. O apóstolo Paulo irá pela primeira vez na cidade de Filipos, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 16, em sua segunda viagem missionária. Ele está na região de Troade. E na região de Troade, senhor presidente, pastor José Wellington Júnior, ele tem uma visão. E quando eu orava, Deus me disse algo: nós ainda acreditamos em visões? Depois de 110 anos, nós ainda acreditamos em profecia? Depois de 110 anos, ainda acreditamos que num culto como esse, Jesus pode usar alguém em línguas estranhas e outro para interpretar, para falar conosco sobre o futuro de nossa igreja? Nós precisamos acreditar nas evidências e nas manifestações dos dons espirituais. Paulo tem uma visão. E ele tem a visão de um varão macedônio que diz a ele: passa a Macedônia e nos ajuda. Ele atravessa então a Macedônia e vai para a cidade de Filipos. E quando ele ali chega, acontecem as primeiras conversões em terras europeias. Tanto que Filipos passou a ser conhecida como o berço do cristianismo na Europa. Jesus começa a salvar, Jesus começa a batizar com o Espírito Santo, e uma pujante igreja é formada na cidade de Filipos. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, a data é no ano 61 da era cristã. Ele está preso em uma prisão domiciliar, em uma casa que fora alugada pelas ofertas que chegaram dos filipenses, para que ele não fosse para a masmorra, para uma prisão subterrânea. Então ele vai escrever a carta, e das 13 cartas que Paulo escreveu, a carta aos Filipenses é a carta mais pessoal, é a carta da esperança, é a carta
da alegria, aonde ele ensina a igreja sobre o valor da gratidão, porque quem não é grato nunca poderá ser abençoado. Será que tem alguém aqui que pode agradecer a Deus por tudo que recebeu? Você lembra quem você era e quem você é hoje? Você lembra para onde você ia e para onde você vai hoje? Olha o que Deus fez na sua vida. Te levantou do monturo e colocou entre os príncipes assentado para a glória e para o louvor do seu nome. Eu não quero constrangê-los, mas preciso afirmar isso. Se tem alguém grato aqui, levante suas duas mãos ao céu, por favor. Levante o mais alto que você puder. Levante as duas mãos acima da cabeça. Mão levantada acima da cabeça é sinônimo de dependência. Quando a mão sobe acima da cabeça, você está falando para Deus que a sua cabeça não manda mais nada, que você depende do Senhor. A Bíblia diz, pastor Alexandre Júnior, que enquanto as mãos de Moisés se levantavam, os amalequitas perdiam a guerra. Assembleia de Deus no Brasil, enquanto as nossas mãos estiverem levantadas, Deus vai neutralizar toda a fúria do diabo contra nós, e nós seguiremos avante. Segure a mão levantada, por favor. Se tem alguém grato aqui por tudo o que recebeu do Senhor, nos próximos 30 segundos você não vai conseguir ficar calado. Junto com a mão, levante a sua voz, reconhecendo que tudo que você tem foi Ele que te deu, que aonde você chegou foi Ele que te trouxe. Será que tem alguém aqui para agradecer? Eu estou ouvindo alguém dizendo glória a Deus. Eu estou ouvindo algumas línguas estranhas na congregação. Agradeça a Deus, e eu vou entregar uma palavra rema agora. O que Deus tem feito não se pode comparar com o que Ele ainda vai fazer. As portas do céu estão abertas sobre nós, e a Assembleia de Deus continua sendo de Deus. Gratos ao Senhor, mas vem coisas maiores por aí. Pastor Wellington Júnior, o senhor me conhece praticamente desde quando iniciou o meu ministério. O senhor sabe da responsabilidade que tenho quando prego, mas Deus me disse em oração: diga para Ele que tudo está nas minhas mãos, que eu o guardarei por detrás e por diante. Por que por detrás primeiro? Porque Ele vai lhe guardar aonde o Senhor não vê primeiro, e depois aonde o Senhor vê. Assim te diz o Senhor: você não vê a retaguarda, mas eu vejo, e eu estou guardando a sua vida, e vem coisas maiores por aí. Quando eu orava, pastor, Deus me disse: antes do arrebatamento, o Brasil será varrido por um avivamento tão poderoso que marcará a história de nossa denominação. Assim te diz o Senhor: te aquieta, porque eu vou cuidar de tudo. Sossega o teu coração, porque eu sou o Deus que te coloquei aonde tu estás, e vou cuidar de todos os detalhes necessários. Eu estou trêmulo neste altar, pastor Galvão. Deus está passando em revista na casa. O avivamento virá, mas haverá uma limpeza nunca vista antes nos nossos altares. Eu ponho e eu tiro, diz o Senhor. Eu
eu ainda caminho no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu ponho no trono, mas eu também tiro do trono. A igreja é minha, sou eu que mando, sou eu que governo, sou eu que faço, sou eu que tenho, sou eu que dou crescimento. Um planta, o outro rega, mas o crescimento é minha responsabilidade e eu vou tirar. As raposas e as raposinhas que estão fazendo dano à minha vinha. Eu sou Deus e mando. Assim sempre foi e assim sempre será. Se tem alguém que crê nesta verdade irrefutável, abra a boca para glorificar a Deus. Paulo escreve a carta da gratidão, do amor, da alegria. E ele diz no capítulo 2 que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo como Deus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes tomou a forma de servo. Quem não vive para servir, não serve para viver. Vou dizer com temor e tremor, porque recebi em oração. Não fomos chamados para ser executivos da fé. Fomos chamados para ser servos. O que me preocupa é que em muitos altares de arraiais assembleianos estão se perdendo a simplicidade do Evangelho. Líderes se achando maiores do que o próprio Deus, sofrendo da síndrome luciferiana, porque a humildade faz com que os homens se pareçam com os anjos, mas o orgulho transforma anjos em demônios. Quanta gente orgulhosa, soberba. Aí Deus permite um vírus que pega grandes e pequenos, pobres e ricos. Eu abri a ferida, diz o Senhor, e eu sei a hora de fechar a ferida. Ou vocês acham que eu não sei o que eu estou fazendo? Estou tratando as nações, mas estou trazendo minha igreja de novo para os trilhos. Tem hora para acabar. Alguém disse: o senhor não está ouvindo? Estou, mas só vou responder a hora que eu quiser, quando colocar todas as coisas no lugar. Não ouvistes? Que o Eterno não se cansa, Ele não se fadiga. As nações e os reis da terra são para Ele como a gota de água dentro de um balde. Deus não se assusta com as nossas vaidades. Deus não se assusta com a nossa soberba. Ele está tratando. E quem morreu, pastor? Morreu porque estavam preparados. Porque preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ele
Ele sabe o que está fazendo. Vai passar. E quando passar, ninguém mais vai querer a glória para si. Quando passar, todos diremos como João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Termino apenas pontuando o texto. Estou certo, disse ele, pastor Gabi. Tenho convicção, tenho certeza que aquele, quem é aquele no texto? Deus. Vamos lembrar quem ele é? O Todo-Poderoso. Não, eu não disse poderoso, eu disse todo-poderoso. O que se assenta num trono. E o trono dele é diferente do nosso, ou dos nossos. Porque os nossos sentam hoje, amanhã senta outro. Agora o dele, ninguém tira ele de lá, gente. O trono dele é insubstituível, não balança. O trono dele é sempre eterno e ele está sentado no trono. A Bíblia diz que quando ele quer, me permita, pastor Gabi, doutor Ronaldo, que está dirigindo o culto, tirar o microfone um minuto. Quando ele quer, ele sobe num querubim e voa sobre as asas do vento. Pastor Joabe, meu amigo, ele chama estrela por estrela pelo nome. Quando ele quer, ele faz o relógio de Acais voltar atrás. Quando a mão dele aparece escrevendo na parede, os joelhos dos reis poderosos batem, porque ele tem, ele é, ele pode e ele está no controle de todas as coisas. Aquele que em vós, olha a prerrogativa, começou a boa obra, a aperfeiçoará, a consumará. Sabe o que Paulo está dizendo? Tudo que ele começa, ele termina. Eu vou repetir para você dar pelo menos um grito de glória a Deus com esta afirmação: tudo que ele começa, ele termina. Escute esta palavra: ele não é Deus de obras inacabadas e nem de histórias pela metade. Ele tem a prerrogativa de começar e ele tem a prerrogativa de terminar. Por isso que ele mesmo disse aos Filipenses capítulo 2, versículo 13: Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Nós queremos, mas muita coisa não efetuamos. Agora segura essa: tudo que Deus quer, Ele faz. Tudo que Deus quer, Ele efetua. Não foi assim com José? Ele quis e fez dele governador. Não foi assim com Esther? Ele quis e fez dela rainha de um império. Tudo o que ele quer, ele faz. Agora surge a palavra profética para aplicar. Fica tranquilo, diz o Senhor. Tudo que eu quero fazer na sua vida, eu vou fazer. Eu não sou Deus de obras inacabadas e nem de histórias pela metade. Tudo que eu começo, eu termino. Aquele que em vós, quem é aquele? Deus. Que em vós começou a boa obra. Que boa obra é essa? Obra da salvação. E aqui eu aplico e concluo: salvação em 3 revelações: salvação por nós, salvação em nós e salvação através de nós. Por que há 30 milhões de salvos no Brasil, na Assembleia de Deus? Porque Ele operou a salvação por nós e por todos aqueles que se rendem ao sacrifício salvífico e vicário do Cordeiro. Porque a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Salvação por nós,
Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, versículo 11: porquanto a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Salmo 124, verso 7: a nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro, o laço quebrou-se e nós escapamos. Como que ele nos salvou? Através da manifestação do Verbo, do Cristo, que vem para carregar o patíbulo da cruz, ser colocado no meio da cruz e na cruz do meio, cumprindo todo o ritual do sacrifício, pastor Elianai. Porque Levítico 4:18 diz que o cordeiro era colocado sobre o altar do holocausto para a expiação do pecado do povo. Quando o animal era colocado no altar, o sumo sacerdote pegava uma adaga, um tipo de faca pequena, vinha e cortava o pescoço do animal. O sangue jorrava. Quando o sangue jorrava, o sacerdote pegava um pequeno recipiente de barro chamado safi e pegava todo o sangue que espirrava do pescoço degolado daquele animal, e ele colocava o sangue dentro do safi, e com a ponta do dedo indicador, me permitam colocar o dedo nesse copo, porque depois é eu mesmo que vou tomar. Ele fazia assim, ó, dedo no sangue, sangue na primeira ponta do altar, dedo no sangue, sangue na segunda ponta do altar, dedo no sangue, sangue na terceira ponta do altar, dedo no sangue, sangue na quarta ponta do altar. O resto do sangue ele não podia jogar fora, ele jogava na base do altar. O animal ia ser queimado, caía cinzas, misturava-se com o sangue e o sacerdote abaixava. Aqui também tem aplicação espiritual. O sacerdote tem que saber abaixar, porque isso fala de dependência. Isso fala de depender de Deus para o exercício do ministério. Ele baixa e pega a cinza misturada com sangue, irmã Lídia, e coloca dentro de um embornal, um tipo de sacola. E ele sai assim, pastor Percy, no arraial: estamos perdoados. Estamos perdoados. Estamos perdoados. Estamos perdoados. Só que aquilo não perdoava, só encobria. Aí Jesus vem para efetuar salvação por nós. Aí ele vai para um altar. O altar também tem 4 pontas, e vai ser manchado nas 4 pontas para respeitar a cerimônia do sacrifício. O cordeiro, Jesus. O altar, a cruz. Cravo na mão direita de Jesus, sangue na primeira ponta do altar. Cravo na mão esquerda de Jesus, sangue na segunda ponta do altar. Cravo nos pés, sangue na terceira ponta do altar. Coroa de espinho na cabeça, sangue na quarta ponta do altar. Espera aí, pastor, mas para ser completo, o sacerdote tem que jogar o sangue na base do altar. O soldado romano vem e lanceia o lado esquerdo de Jesus, e todo o resto de sangue cai misturado com água na base do altar. Pastor Eduardo, mas cadê o sacerdote para dizer que nós estamos perdoados? Ele levanta os olhos e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado, tetelestai, salvação por nós. Só que a salvação não é só por nós, a salvação também é em nós. E salvação em nós fala de santificação. Sabe por que a Assembleia de Deus completou 110 anos? Porque ela respeita o modelo. Tem modelo. Nós recebemos o modelo.
Nós não banalizamos o assunto santificação, ser separado. Noé fez a arca e respeitou o modelo. Moisés fez o tabernáculo e respeitou o modelo. Salomão fez o templo e respeitou o modelo. A Assembleia de Deus chegou até aqui porque respeita o modelo. A salvação em nós fala de santificação. Nós somos conhecidos como uma igreja diferente, porque aqui pecado é tratado como pecado, ainda que em alguns lugares já está sendo negociado escondido debaixo do tapete. Mas como Deus não dá a sua glória para ninguém, Ele vai dando corda para ver até onde o homem vai. Aí o homem vai achando que pode ludibriar a Deus. Ele seca o querite, ele fecha a porta. Aí só tem um jeito: se render e entregar, porque nós não somos dono de nada. Eu não entrego até a hora que Deus não quiser, porque é uma veia da cabeça que entope, é um coração que para, é um Covid que chega, e Deus limpa onde Ele tem que limpar, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Não abrimos mão da santificação. E eu digo para a nação assembleiana que depois vai ouvir esta mensagem e estão acompanhando pela internet: quem não respeitar o modelo não vai viver para contar a história. Pode ser que não morra fisicamente, mas vai morrer ministerialmente. Eu preciso dizer com temor e tremor, porque estou orando há dias para entregar isso. Não podemos sofrer da síndrome de Antíoco Epifânio, quando no período interbíblico colocou porcos no altar. Altar não é lugar de porcos. Altar é lugar de quem anda com o Cordeiro de Deus. Altar não é lugar de profanação. Mas ninguém viu. Aquele que tem os olhos como chama de fogo viu, e ele vai requerer. Os que assim fazem não irão muito longe. Salvação por nós e salvação em nós. Agora, salvação através de nós. Não vou explanar. A obra precisa continuar. Deus precisa te usar para ganhar a outros. E se Ele não voltar, que mais 30 milhões de assembleianos sejam salvos no Brasil, porque aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ele vai entregar a igreja para Deus completa. Que Deus abençoe a todos.